Por fim, você já sabia que o planejamento estratégico está ligado ao nível de decisão mais alto da organização? Não? Então te convido a analisar o próximo slide, onde iremos apresentar um triângulo que configura a representação gráfica dos níveis de planejamento dentro de uma organização e seus respectivos responsáveis. Por exemplo, 3 níveis nos é apresentado nesse slide. O nível operacional, tático e estratégico. Do ponto de vista operacional, é a base dessa pirâmide, eu costumo dizer assim, a informação deve vir, os dados devem vir, informação, os dados, propriamente dizer, a informação, por que não dizer, deve vir de baixo para cima e as decisões de cima para baixo. É mais ou menos aquela lógica, eu tenho que fazer com que essa empresa ande. Eu tenho que ter alguém que pense estrategicamente. E pensar estrategicamente não cabe a todos, porque eu preciso de uma visão holística, eu preciso determinar por que e quando determinadas ações vão ser implementadas na minha organização e que impactos elas vão ter. Então, do ponto de vista estratégico, eu tenho aí representado presidentes, sócios, diretores, eu tenho aí, senhores, representados os stakeholders, ou todas aquelas partes interessadas diretamente na vida daquela organização, num aspecto de longo prazo. Tá? Do ponto de vista tático, eu tenho aqui, no meio da pirâmide, os administradores, os gerentes, os coordenadores, os chefes que têm, em algum momento, poder de gestão sobre o operacional. Então aí eu tenho um plano tático. Ele desenvolve a ideia onde e como vai ser feito aquilo que alguém pensou lá em cima. E por último, na base dessa pirâmide, nós temos o técnico, o executor, né? É o que vai desenvolver o plano de ação. Então, repare, no nível estratégico, eu tenho o meu planejamento estratégico financeiro, meu planejamento estratégico de gestão de pessoas, meu planejamento estratégico de produção, meu planejamento estratégico de marketing, comunicação com o mercado. Eu tenho vários planejamentos estratégicos que são desenvolvidos naquele momento lá em cima. Esse planejamento ele precisa ser desdobrado em planos táticos. E esses planos táticos culminam com um plano de ação que é o operacional, o dia a dia de quem vai executar isso. Uma vez que você entendeu a hierarquia do planejamento dentro das organizações, nos cabe pontuar que, no nível médio, deverão ser apresentados planejamentos táticos. Exemplos: planejamento tático de marketing, planejamento tático financeiro, planejamento tático de recursos humanos, planejamento tático de produção ou de serviço, etc. E no nível operacional, como havia dito anteriormente, são apresentados os planos organizacionais que envolvem as rotinas diárias, o dia a dia da organização. Tá bom? No próximo slide, eu tenho um desdobramento do nível mais estratégico, desdobrado isso em planejamento financeiro, produção, marketing e RH, por exemplo. Eu tenho aqui o que seria, dentro do ponto de vista desse fluxo que aqui foi desenhado, o plano de investimento, o plano de aplicações, etc. Tudo isso no alcance dos objetivos departamentais. Repare como uma coisa flui dentro da organização. É como se eu fosse desdobrando isso em pequenas ações. O somatório dessas ações todas aqui vão me dar os objetivos de cada uma das áreas envolvidas. Se eu tenho, então, o somatório das áreas envolvidas, eu tenho o planejamento de toda a minha organização. Vamos em frente, senhores. Seguindo nessa linha de pensamento, o nosso autor do nosso caderno digital enfatiza a importância de se analisar os 3 momentos do processo de planejamento estratégico. Vamos estudá-los agora? Agora o negócio está ficando difícil. Acho que devo ler o caderno para ampliar esse entendimento. Não é verdade? É sempre bom você acompanhar nossas aulas, até mesmo antes de começarmos a aula, fazer uma leitura rapidinho no caderno, daí você pode aproveitar mais essa discussão, tá bom? Assim como na vida o planejamento é feito de momentos, para que esses momentos sejam excelentes, é necessário entendermos qual o momento certo de agirmos. Por isso, devemos planejar com responsabilidade. Nos próximos slides, veremos os momentos do planejamento estratégico.
Então tá, vamos falar então do primeiro momento aqui, o momento que eu vou chamar momento 1, diagnóstico estratégico. A pergunta é, fizemos o diagnóstico estratégico, que eu vou chamar agora de IDE? Se sim, vamos para o momento 2, que vamos lá daqui a pouquinho falarmos. Se não, vamos fazer o planejamento estratégico. O momento 2, note que ele já começou no momento 1, que estabelece a base do diagnóstico. Aquilo que eu falei anteriormente, vamos pegar as matrizes, fazer os levantamentos interno e externo, vamos ver como é que está a nossa organização do ponto de vista interno, como é que ela está pronta ou não para atender as demandas que já conceituamos anteriormente do mercado, da sociedade como um todo, e ver até que ponto nós podemos avançar ou, em determinados momentos, dar uma parada, uma repensada, uma retrabalhada. Então, feito esse primeiro momento, que é o que eu vou chamar do diagnóstico, feito isso, podemos já fazer as nossas declarações de valores. Declarações de valores tem a ver com aquilo que nós acreditamos e, acima de tudo, praticamos. Um primeiro deles nós vamos colocar aqui como missão. Missão, conceitualmente, é a razão de ser de qualquer organização. Nós fomos criados para quê? Em geral, missão e visão nós escrevemos com o tempo do verbo no infinitivo, ou seja, terminados em A, E, I. Né? Visão já dá ideia de aonde nós queremos chegar daqui a 5, 10, 15 anos. Isso vai depender do tipo de organização e o tamanho do escopo do teu negócio, né? da possibilidade das variáveis externas, como é que aquelas variáveis macroambientais mudam a todo momento e como é que eu estou preparado para isso. Então, visão da ideia de aonde nós queremos chegar dentro de um patamar de 5, 10, 15 anos, de acordo com o meu planejamento. É importante ressaltar essas duas diferenças entre missão e visão. Em geral, missão, como é a razão de ser da organização, eu não devo estar toda hora mudando. Eu fiz uma vez e mantenho. Já a visão, não. Se eu coloco a visão ser reconhecido como, vamos pegar aqui a UFAM, por exemplo, a melhor instituição de ensino superior do norte do Brasil. Beleza. Atingido este patamar de excelência, daqui eu já posso rever a minha visão. Eu posso pensar em norte, nordeste, Brasil, América do Sul, América Latina, América como um todo, quiçá do mundo. Não sei, senhores. A visão, ela dá a ideia de desafio. Só que ela não pode ser entendida como algo que nunca vamos conseguir atingi-lo. Então, já que a visão ela vai te dar essa ideia de desafio, tome cuidado com isso ao estipular a missão da tua organização. Ela tem que ser, dentro do ponto de vista que começou lá no teu diagnóstico, plausível de ser feito. De ser um desafio que estimule a organização a buscar os objetivos a ponto de atingir esse status que foi planejado e escrito na tua visão, onde nós declaramos os nossos valores. Nós queremos ser isso. Ok? FCS, fatores críticos de sucesso. Bem, os fatores críticos de sucesso são todas situações... esses fatores críticos de sucesso em alguns livros vocês podem ler também, fatores-chave de sucesso, mas é a mesma coisa, tá? São situações que, do ponto de vista das organizações, podem impactar no não atingimento da nossa visão e, consequentemente, não fazermos o básico, a nossa missão, a nossa razão de ser da organização. Esses fatores críticos de sucesso, eles têm que vir como base dessa nossa análise para dizer o que nos impede de sermos excelentes nisso. Por exemplo, se eu estiver analisando do ponto de vista da nossa organização UFAM, o que seria um fator crítico de sucesso para a gente? Por exemplo, professores, sem sombra de dúvida. Eu preciso ter um corpo docente capacitado para atender esses novos desafios. Eu preciso ter um processo bem estruturado de ensino-aprendizado que atendam, por exemplo, essa mudança repentina que nós tivemos agora. Foi oriunda dessa pandemia. Se não tivéssemos esse momento já no nosso curso de administração voltado para o ensino à distância, dificilmente nós conseguiríamos avançar num curso presencial sem essa condição.
de saúde atendida. Por isso que o curso à distância, ele com certeza vai ganhar, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, uma outra cara. Vão começar a enxergar que hoje, diante dessas mudanças macroambientais, o ensino à distância passou a ser crítico para as organizações, principalmente as de ensino público. Porque elas vão enxergar nesse momento a necessidade de procurar novos mecanismos de atender essa demanda que emergiu diante dessa pandemia. Ele fala também da adaptação dessa análise, né, interna e externa, para que a partir dali, combinado com o que nós queremos ser, combinado com a razão de ser da nossa organização, aonde nós queremos chegar, com base nessa análise ambiental interna e externa, nós vamos definir agora quais são as questões estratégicas, o que nós vamos fazer. Com base nisso, eu vou elaborar as minhas estratégias. Essas estratégias, elas vão ser desdobradas em planos de ações, que vão ser executados pelo nível operacional, lá daquele nosso triângulo que nós colocamos logo na aula anterior, tá bom? No slide anterior, perdão. E o momento 3? O momento 3 é um momento muito importante. Eu costumo até dizer assim, quem trabalhar um dia com consultoria, em termos de planejamento, etc, existem 2 momentos que eu distingo-os bem. O primeiro momento, ele refere-se a isso, ao diagnóstico, à elaboração do planejamento, etc, com consequências, a elaboração dos planos de ação. Eu poderia entregar esse calhamaço de análise em um relatório, apresentar isso para o gestor de uma determinada organização, seja pública ou privada. Mas o momento 3, senhores, pasmem, é o mais importante, é o mais caro de uma consultoria. Porque ali você vai tirar o que está no papel e colocar em prática. Aí você vai ver se nas fases anteriores ou momentos anteriores o diagnóstico foi bem feito. Será que eu consegui mapear todas as variáveis que vão impactar no meu negócio? Será que estou realmente preparado para essas mudanças que está naquele calhamaço, naquele relatório do consultor que fez? É por isso que o momento 3, senhores, é a fase tão importante, tão crucial, porque nós vamos tirar do papel, nós vamos implementar isso. E toda implementação, por melhor que elas sejam, ela requer uma fase subsequente, que é a de controle. Eu só consigo verificar se estou sendo efetivo nas minhas ações propostas e desenvolvidas, executadas naquele meu plano de ação, se eu tiver indicadores que vão mensurar. E uma das ferramentas muito interessantes utilizadas nesse momento, eu sugiro vocês darem uma lida em Kaplan Norton, chama-se BSC, Balance Scorecard. Ele vai te dar uma visão muito interessante sobre implementação e controle. Tá? Ele vai criar indicadores, metas, objetivos, e você, para cada uma das ações, vai mensurando aquilo ali a ponto de ver se aquela ação que você está executando está sendo efetiva para o atingimento das metas organizacionais. É isso. No próximo slide, senhores, tem uma coisa interessante, né? Vocês notem que em determinado momento começamos a construir uma ferrovia e, naturalmente, um começou numa cidade A e a outra começou da cidade B. E em determinado momento eles tinham que se encontrar. Só que deu para perceber que em determinado momento alguns graus foram sendo colocados e não passou ou passou desapercebido por quem estava à frente do processo de implementação. Isso quer dizer que, do ponto de vista, a implementação ocorreu, mas faltou um controle efetivo para ver, para mensurar se aquilo que está sendo feito está de acordo com o que foi planejado. Porque implementado foi, mas só que você pode ver que em determinado momento a coisa não encaixou bem. Isso ocorre direto nas organizações. Muito embora nós criticamos, não sei, planejamento, a culpa, se você fizer bem o planejamento, não está no que foi planejado, e sim no momento da execução, na falta de controle. É por isso que, do ponto de vista dessa análise que nós estamos desenvolvendo aqui, nesse comentário que eu estou falando com os senhores, a parte da implementação,
diante da necessidade de se termos o controle, é fundamental para que você não desperdice os recursos que já são escassos, não alimente o que a gente vai chamar de retrabalho, não alimente uma cadeia enorme de situações que vão ser demandadas a partir da falta de controle que em determinado momento nessa nossa trajetória nós não levamos em consideração. Por isso, senhores, cuidado com os indicadores de controle, tá bom? Bem, então convido aos senhores a ampliarem seus conhecimentos, avançando então para a nossa próxima unidade 2. Agradeço a todos por esse momento, fique com Deus e até a próxima.